Olá, gente, bom dia. Deus abençoe a semana de vocês, que seja uma semana de bênção, uma semana do agir de Deus sobre as nossas vidas, de boas notícias. Amém? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6, Deus demonstra para a gente o que é ser o homem, né, de Deus. Aqui fala homem de Deus, mas requer que seja um homem ou uma mulher de Deus, né? Quais são as atitudes, quais são o que pode, o que não pode. E aqui Paulo totalmente descreve o que é ser um homem de Deus. Então, que a gente possa meditar nesse capítulo 6 e começar a alinhar a nossa vida dentro desses parâmetros que a Bíblia ensina, amém? Nos versículos 3 a 10, ele relata aqui o que o homem de Deus deve fugir, do que o homem de Deus foge. Aqui ele relatou com essas palavras: o homem de Deus deve fugir do quê? De doutrinas que não são conforme a palavra de Deus, de doutrinas que não estão em piedade, fugir de contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, e fugir de quem ama o dinheiro. Olha só que interessante. Isso daqui serve para que a gente venha nos alertar, porque às vezes é tão óbvio, mas que a gente cai ainda nessas situações. E aqui ele diz que o homem de Deus foge das doutrinas que não estão conforme a Bíblia e não estão conforme a piedade. O que são doutrinas? Doutrinas é ensinamentos, fugir de ensinamentos, fugir de fundamentos que não têm base bíblica, porque a Bíblia é o nosso manual de instrução. E fugir de doutrinas que não estão debaixo de piedade. O que é piedade? Piedade é amor a Deus e compaixão pelo próximo. Fugir de contendas de homens corruptos de entendimento, homens que conseguem ludibriar o entendimento, homens que conseguem fazer com que você ache o que é errado certo, entende? Homens que têm a corrupção no entendimento, isso é muito perigoso. E homens que são privados da verdade, a gente deve fugir de pessoas que são privadas da verdade, de fugir de discussões, de pessoas que têm privação da verdade, pessoas que têm a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Ele é a única verdade, o caminho e a vida. Não são as suas verdades, os seus estudos que são verdade genuína. A verdade é tudo que está baseado em Jesus. Então, pessoas que têm privação de Jesus, que não conhecem, que não entendem, que não querem, dessas pessoas nem busque discutir, porque não vale a pena. E quem ama o dinheiro? A pessoa que tem amor ao dinheiro, que tem cobiça ao dinheiro, coloca toda a sua vida em cima do dinheiro. Eu só vou fazer quando eu tiver dinheiro. Eu só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Eu só vou poder ir ali quando eu tiver dinheiro. Tudo na vida da pessoa está baseado em dinheiro. Uma pessoa que ama o dinheiro dorme e acorda pensando em dinheiro, coloca o dinheiro na frente de todas as coisas, tem cobiça pelas coisas, e a palavra de Deus diz o quê? Que nós devamos nos apoiar, ser dependentes de Deus. Amém? Um homem de Deus segue. Agora vamos ver o que um homem de Deus segue. Está no versículo 11. O homem de Deus segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Aqui, quando ele diz que o homem de Deus segue a justiça, é a justiça de Deus, porque a justiça humana, a nossa justiça é o que? Vingativa. A gente quer condenar aqueles que nos fizeram mal, a gente quer que a pessoa pague pelo que ela fez, a gente quer uma justiça vingativa, uma justiça que prende, uma justiça que condena. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos seguir a justiça de Deus. E a justiça de Deus é totalmente o contrário. A justiça de Deus, ela liberta, ela abre cadeias, ela tira a mente da escravidão.
Então a gente deve seguir a justiça de Deus, seguir a piedade, que é o amor a Deus e amor ao próximo, seguir a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Será que a gente tem seguido a paciência e a mansidão? Pois essas são o que são as características, né? São os fundamentos que o homem de Deus deve seguir. Homem de Deus age. Vamos ver como que homem de Deus age? Ele milita a boa milícia da fé. Ele guerreia pelas coisas da fé. Ele luta pela fé. Toma posse da vida eterna. A vida eterna, a salvação foi nos dada, mas um homem de Deus, ele toma posse da vida eterna, toma posse da herança, toma posse de tudo que o Senhor Deus nos colocar na nossa mão. A gente tem que tomar posse, tem que viver aquilo e não só dizer que tem a vida eterna, mas é tomar posse e viver como um homem de vida eterna, viver como um homem, um cidadão do reino. O homem de Deus age também no versículo 12 a 14, diz assim: ele também age com boa confissão diante de testemunhas. O que é ter boa confissão? É demonstrar o que você confessa, que é a sua fé. É você ter boas atitudes que demonstram a sua fé perante as pessoas que são as testemunhas. Que você possa ter esse cuidado, esse zelo. Será que você está dando boa confissão da sua fé? Será que as pessoas estão olhando para suas atitudes, ações e reações e falando: nossa, esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque ela honra com a sua fé, ela demonstra com atitudes a sua fé. Então isso é uma ação que um homem de Deus deve ter. E guarda os mandamentos, que é guardar verdadeiramente, é guardar no seu coração os mandamentos, que não precisa você ficar, que alguém fique te lembrando sobre os mandamentos, porque eles vão estar aqui guardados, eles vão fluir naturalmente na sua vida. Um homem de Deus também declara, no versículo 17, Paulo diz, ele manda que diga, é um mandamento. Um homem de Deus declara o quê? Declara aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas. O homem de Deus declara isso o tempo todo. A nossa provisão não vem das riquezas, a nossa dependência não depende de bens materiais, a nossa provisão vem de Deus. E aqui está o que é escrito no versículo 17, que Deus nos dá abundantemente todas as coisas. Que a gente venha ter esse coração com essa convicção, que a gente venha declarar, determinar que a nossa dependência está em Deus, que Deus nos dá abundantemente todas as coisas. E um homem de Deus faz, aqui diz no versículo 18 e 19, o homem de Deus faz o bem, enriquece em boas obras, reparte de boa mente, é comunicável, entesoura fundamentos bons para o futuro, para que alcance a vida eterna. Olha só que coisa mais linda, né? O homem de Deus, ele faz o bem. Simples assim. Faz o bem, enriquece-se de boas obras. Quanto mais boas obras você fizer, você está se enriquecendo disso, enriquecendo o seu interior, a sua vida com Deus, e entesoura fundamentos para o seu futuro. E o seu futuro é o quê? A vida eterna. E o homem de Deus não tolera. Olha só o que diz no versículo 20. Ele diz o quê? Não tolere os clamores vãos e profanos e as oposições falsas da ciência. Olha como isso é sério. Existem clamores vãos, clamores vazios, de ver pessoas que estão ali clamando, orando, mas são clamores com o coração cheio de ódio, de amargura, clamores vãos, orações que não vai passar do telhado da tua casa. Não tolere clamores vãos e profanos. Profanos é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que zomba a Deus, que blasfema contra o Espírito Santo, tudo isso é profano. Então que a gente venha fugir de coisas profanas, de clamores vãos, falsos, e
oposição da falsa ciência. A falsa ciência é tudo aquilo que fala contra as coisas de Deus, né? Que diz que a nossa evolução veio dos animais, do macaco. Então a gente tem que se opor à falsa ciência. Então tudo isso aqui é um relato que Paulo fez em 1 Timóteo, capítulo 6, sobre o agir de um homem de Deus. Que a gente venha examinar nossas vidas, que a gente venha buscar ter essas atitudes, esses compromissos de um homem e uma mulher de Deus. Amém? Não perca seu tempo vivendo por viver, mas busque viver onde você vai testemunhar, onde você, quando partir, vão falar: olha ali, esse foi um homem de Deus, essa foi uma mulher de Deus, porque tudo passa, mas o que Deus colocar sobre nós serve como herança. Então, que você possa deixar esse legado, essa herança de ser um homem, uma mulher de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua semana.